Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para voltar a falar do Maracanã. O assunto aí que eu levantei no começo do mês, fiz um vídeo falando sobre a importância do Vasco lutar para continuar como um dos donos do Maracanã. Foi um vídeo que repercutiu muito na torcida vascaína e que também extrapolou fronteiras, né? É um vídeo que hoje está sendo lá contaminado, vamos dizer assim, pela torcida do Flamengo, que invadiu o vídeo lá e está comentando muito em cima. Depois do vídeo, depois que eu fiz aquele vídeo, eu até tinha pensado em fazer um segundo vídeo, né? Um vídeo de adendo, um vídeo respondendo as dúvidas que surgiram, as possíveis más interpretações. Até pensei em fazer, mas depois de um tempo, até porque os flamenguistas ficaram lá falando um monte de groselha, aquilo ali me encheu o saco. O Vasco tem outras coisas para pensar também agora, até porque é um fato que está dado, né? Pelo menos a curto prazo aí, a administração está com o Flamengo. Aí eu pensei, cara, eu vou deixar para voltar nesse assunto só quando tiver um fato novo mesmo, né? E meio que desencanei. Mas aí, que nem eu disse, né, os flamenguistas não largaram a mão do vídeo, estão lá comentando no vídeo até hoje. Eu acho que isso é sintomático. É sintomático, vou voltar nesse assunto mais tarde. E foi terminar com um canal mulambo aí, pegando o meu vídeo inteiro, sem pedir autorização, sem falar nada, postando inteiro no canal dele, para teoricamente comentar em cima, né? Teoricamente comentar em cima. Meu vídeo tem 19 minutos, o vídeo dele tem 24, ou seja, ele fez 5 minutos de comentário em cima. E, desses 5 minutos, você corta a abertura, corta as coisas que eles falam, acaba que ele não falou nada do vídeo. Ele praticamente reupou meu vídeo lá no canal dele. Eu estava viajando no sábado, viajei com a família para o sítio de um tio da minha mulher, um lugar onde não tem internet, então fiquei deslogado do mundo. Quando eu volto, eu sou bombardeado aí por várias frentes, né? O pessoal lá do conselho, o pessoal do grupo Telegram, nos comentários mesmo daqui dos vídeos, me avisando de que aconteceu isso, né? Um canal flamenguista pegou meu vídeo e estava me zoando. E aí eu fui lá ver o que era, né? E aí eu, cheio de coisa para fazer, ainda fui lá ver, o que esse cara tá fazendo então. E aí vi o vídeo realmente e é o que eu tô falando, né? Na verdade, o cara, ele nem tá comentando em cima do meu vídeo, ele tá simplesmente repostando meu vídeo no canal dele. Eu fiquei me perguntando o que eu poderia fazer, né? Que recursos eu tinha à disposição. E pelo que eu vi, o recurso que o YouTube me dá é mandar um strike no canal dele, né? Falar que a propriedade é minha, ele vai ver lá que o meu vídeo está todo no canal dele e, teoricamente, mandaria um strike no canal do flamenguista. Cheguei até a perguntar para vocês no comunidade o que vocês acham que eu devia fazer. A maioria da galera falou, imensa maioria, a última vez que eu vi estava com quase 70% das pessoas dizendo que eu devia mandar o strike nele sim. Mas, apesar de eu ter aqui, coçado, chegado lá a fazer o processo, eu acabei desistindo, sabe? Eu falei, desencana, eu acho que o cara, mal ou bem, não foi desrespeitoso comigo, não vi ele debochando do canal nem nada disso, mas foi muito sem noção, né? Foi muito sem noção, porque, repito, pegou meu vídeo inteiro e upou, e o comentário que ele poderia colocar em cima para realmente fazer um debate, esses comentários praticamente não existiram. O cara fala no começo do vídeo que sobre cada argumento do meu vídeo ele ia fazer uma ponderação em cima, e no final ele não faz ponderação nenhuma. Essa que é a verdade, né? Mas como os flamenguistas estão muito sentidos aí, estão muito sensíveis, dá pra ver pelos comentários, dá pra ver pela invasão deles no meu canal. Eu falei, cara, eu vou criar aqui mais um argumento para os caras ficarem de vitimização, que o vascaíno é intolerante, que o vascaíno tá censurando, sabe esses discursos? Com certeza eles iam assumir. Eu também não tô querendo prejudicar a vida de ninguém aqui, o cara tá correndo atrás dele lá. Agora, esse vídeo aí, eles que enchem o bocão para falar de Vasco não precisa de Flamengo, não sei o que lá, é um flamenguista faturando dinheiro em cima do vascaíno, né? Porque ele tá com o vídeo monetizado dele lá e o vídeo inteiro sou eu que produzi. Então já fica aí mais esse levantamento, né? Enfim, o que eu decidi fazer então? Cara, não vou me preocupar com isso, que nem eu falei. Os flamenguistas, cara, tá muito engraçado de ver, tá muito engraçado. Eu lancei esse vídeo no começo do mês, depois tiveram os jogos do Vasco aí na final, então a mulambada invadiu o meu canal, tá sempre comentando lá e falando, e é engraçado de ver. Se você pega um cara de fora e mostra, o cara vai ler os comentários e vai falar assim, calma aí, qual o clube que tá em melhor situação aqui? Porque o chororô, o mimimi que a mulambada tá dando, parece que os caras que estão por baixa, né? Os
caras ficam reclamando de pô, você botou o escudo do Flamengo de cabeça pra baixo, isso não se faz. Pô, você vai zoar se a gente for eliminado da Libertadores. Como assim? O Vasco nem tá na Libertadores. Caraca, maluco, que argumento de quinta série dos caras. Eu, sinceramente, eu fico me perguntando, né? Porque outro argumento que os caras falam também é que o Vasco ficou inexpressivo, que o Vasco ficou ridículo, que o Vasco não é mais nada. E eles estão lá invadindo um canal que fala sobre esse clube ridículo, sabe? Não é importância demais pra uma coisa ridícula que vocês estão dando, não. É estranho, né? Vocês ficarem magoados com que um cara que cobre um clube que não vale nada, que não tem mais nenhuma relevância, tá falando. É estranho, né? Não é estranho. Eu até parando para pensar aqui, eu cheguei à conclusão de por que os caras estão tão sentidos e sensibilizados. É porque, apesar de todo o investimento que foi feito no Flamengo nos últimos anos aí, o retorno até agora não veio. Essa que é a grande verdade, né? Qual foi o último grande título do Flamengo aí? Foi o Campeonato Brasileiro de 2009. Tá fazendo 10 anos já agora esse ano, né? Teve ali uma Copa do Brasil em 2013, mas Copa do Brasil é um torneio mais fácil de ganhar, né? Não precisa ter um super investimento. O Vasco, com muito menos investimento, ganhou uma Copa do Brasil em 2011. Então os caras estão sentindo a pressão já, né? Sabe que está tendo investimento alto, que está gastando dinheiro e o retorno não vem. Isso é um fracasso bem grande para o Flamengo e eu acho que esse fracasso, essa frustração acaba desaguando aí. Os caras têm que vir no canal do Vasco zoar o Vasco. Na verdade, eles acabam passando vergonha. E o próprio vídeo que eu fiz do Maracanã é outro exemplo. Por que os caras estão preocupados com o que o vascaíno acha ou deixa de achar do Maracanã? Que preocupação deles é essa com a opinião do Vasco? Eu tô pouco me importando com o que o Flamengo acha ou deixa de achar, o que o flamenguista acha ou deixa de achar do que a gente tem que fazer com o Maracanã ou não. Mas eles, aparentemente, estão muito preocupados com a opinião do vascaíno. De novo, só pode ser porque sabem que estão com culpa no cartório, né? Porque sabem que estão se aproveitando de uma situação que não era para ser desse jeito, né? Sabem que estão tirando uma vantagem ali, querem ver se resolve logo isso, sem ninguém discutir, para poder embolsarem o Maracanã. Mas enfim, diante de tudo isso, eu resolvi então fazer esse vídeo aqui, resposta, um vídeo de continuação, discutindo justamente os argumentos que foram levantados aí nos comentários daquele vídeo e pelo tal do flamenguista aí. Vou começar com os comentários do vídeo do flamenguista, que não são muitos, repito, ele acaba não falando nada com nada naquele vídeo dele, e depois eu aproveito e emendo por outros comentários que surgiram aí no outro vídeo, né, no vídeo que eu fiz sobre o Maracanã. Então vamos lá, no começo, assim, ele mostra lá 10 minutos do meu vídeo e aí termina com uma frase, assim, aparecendo na tela, que é a seguinte: televisão é comércio, se dá audiência, a Globo te dá dinheiro, simples assim. Isso porque eu argumentei no vídeo que o Vasco já estava tendo uma diferença financeira para o Flamengo por conta das cotas de TV e com eles administrando o Maracanã, essa distância financeira ia aumentar. Eu nem entrei no mérito aqui se a Globo está pagando, deixando de pagar, se a Globo pode ou não pode. A Globo paga o que ela quiser, eu acho que o problema é outro. Mas essa questão aí de discutir cota de televisão, isso é uma questão completamente diferente. Isso não tem nada a ver com a cessão do Maracanã para o Flamengo. Dá para fazer um outro vídeo aqui de 20 minutos discutindo a questão de cota de televisão, o que é justo, o que seria melhor, mas repito, isso não tem nada a ver com a discussão do Maracanã, nada a ver. Depois ele fala aí do abismo financeiro que existe, que é evidente, e de novo, é um assunto que não tem nada a ver com o Maracanã, entendeu? Como tá as finanças pessoais de cada time, isso não tem nada a ver. O Flamengo tem mais dinheiro para gastar no que quiser, quer gastar todo o seu dinheiro contratando o Gabigol, o Arrascaeta, tá no direito dele, o Vasco não tem dinheiro para contratar, também é um problema. O que isso interfere com o fato de que o Maracanã, que é um estádio do governo, que é teoricamente de todos os clubes do Rio, está sendo entregue para um clube só? Isso não tem nada a ver. São questões periféricas, são outras questões que não estão em debate aqui. Não é isso que eu estou discutindo. A diferença de rendimento do Flamengo, a diferença de rendimento do Vasco, são outras questões que não entram no cerne da questão que é aí o Maracanã, não é mesmo? Depois ele perde ali a maior parte do tempo discutindo lá a questão do Flamengo gastar mal, né? Que eu comentei no vídeo que essa diferença não se vê só mais em campo, porque eu acho que o Flamengo está gastando mal o dinheiro dele. E aí ele usa os argumentos dele lá para dizer que não, e por que ele acha que o Flamengo está no caminho certo, mas aí é a questão que eles têm que discutir lá. Eu dei minha opinião aqui, pouco embasada, e é isso. Eu continuo achando isso. Depois, o único argumento realmente sobre o estádio que ele foi usar, não foi nem ele que disse, ele colocou um vídeo lá do governador, o tal do Itzel lá, justificando
a cessão para o Flamengo do Maracanã, dizendo que o Campelo não quis negociar. O Campelo não participou porque não quis. Ele botou o próprio vídeo do Witzel falando isso. Como se, sei lá, porque o governador falou, esse argumento tivesse mais força. Para mim não faz nenhum sentido. Para mim não faz nenhum sentido, porque me parece que é óbvio que o governador que toma uma medida vai defender aquela medida, né? Me impressionaria se o governador viesse, desse o Maracanã pro Flamengo e depois viesse na televisão e falar, fiz mal, mandei mal, cara. Pô, não tinha pensado nisso, deixa pra lá. E sobre o argumento em si, o Vasco não apresentou uma proposta pro Maracanã, eu vou discutir mais na frente. Quando eu for levantar os outros temas que foram questionados na caixa de comentários do vídeo, eu volto nesse assunto. Vocês seguram aí. Vamos só terminar com o vídeo do flamenguista aqui. Depois ele falou daquela reportagem do Capello lá, que falou que o Vasco não é mais time grande. De novo, fugindo completamente do assunto Maracanã, né? Além do abismo financeiro, ele também fala das picuinhas que o Vasco criou, picuinha por causa de estádio, picuinha por causa para jogar no Engenhão. Eu também odeio essas picuinhas. Eu queria que o futebol brasileiro e o futebol carioca vivesse sem as picuinhas. Mas qual é a solução que você me propõe para não ter picuinha? É o Vasco entubar tudo que empurram para ele? O Vasco ganhou em campo o direito de deixar sua torcida aos lados direitos das cabines de imprensa, no agora chamado Setor Sul. Aí resolvem tirar esse direito do Vasco e aí, para não fazer picuinha, o Vasco tem que abrir mão. Aí agora estão querendo tirar o direito do Vasco de ser um dos donos do Maracanã. E o Vasco, para não fazer picuinha, tem que abrir mão? É essa que é a solução? Pô, não faz nenhum sentido, né? E depois termina com outra falácia ridícula, né? Que é aquela assim, o vascaíno sempre encheu o bocão para falar que tem estádio, agora tá reclamando que vai perder o Maracanã? Cara, rapaz, a gente tem 2 estádios. A gente tem o São Januário, que é nosso, que a gente construiu com o nosso dinheiro, com a nossa torcida, e tem o Maracanã, que o governo fez para todos os clubes, e agora vocês querem pegar só para vocês. É errado? A gente não pode ter 2 estádios? Porque vocês não têm nenhum, a gente não pode ter 2? Isso não é nenhum argumento. A gente vai voltar nesse assunto depois aí mais na frente, mas também não é um não argumento, né? Ou seja, no final das contas, o cara pega o meu vídeo, bota lá 19 minutos do meu vídeo para contra-argumentar os meus argumentos, e o único argumento que ele usa não é nem ele que fala, é o argumento do governador lá de que o Vasco não apresentou proposta. Achei um vídeo fraco, sinceramente. Eu até poderia abrir um debate sobre aí e tudo mais, mas achei um vídeo tão fraco que, sei lá, resolvi desencanar. A princípio eu não vou fazer nem nada com o vídeo não, sabe? Vou deixar lá, deixa o cara fazer o que a consciência dele manda. A gente vai tocar o nosso barco aqui. Mas então vamos voltar, né? Já que estamos fazendo esse vídeo, vamos gravar também aqui outros argumentos que os flamenguistas levantaram, questionando o meu vídeo, falando que o Vasco tem que lutar pelo Maracanã, né? E aí também alguns argumentos que vascaínos levantaram, né, sobre essa discussão. Mas enfim, vamos então para outras perguntas aqui. E aí o que muito flamenguista falou foi assim, que culpa que o Flamengo tem? Que culpa que o Flamengo tem? Cara, o Flamengo realmente não tem culpa. Em nenhum momento eu apontei o dedo pro Flamengo e falei, o Flamengo está fazendo errado de querer o Maracanã para ele. Não, o Flamengo está correndo atrás do dele, né? Para mim, se existe um grande culpado nessa história aí, é o governo do Rio de Janeiro, que está agindo de forma aí unilateral, né? E está pensando em beneficiar um clube em detrimento dos outros. O Botafogo não quer nada com o Maracanã? Então o Botafogo abre mão do Maracanã. Ele que sabe lá do destino dele. O Vasco não quer abrir mão do seu direito de ter o estádio também, e isso tem que ser levado em consideração. Se tem um problema nessa história do Flamengo aí, repito de novo, foi a maneira como foi conduzida essa negociação. Foi feita nos bastidores, foi feita por trás das moitas. Vi muito flamenguista comentando também no vídeo, que foi feita atrás das moitas o quê? O Flamengo está pensando nisso há mó tempão, bababá, muito tempo que se discute isso. É verdade. Desde que eu me entendo por gente, que eu vejo flamenguistas de olho grande no Maracanã, querendo pegar o Maracanã para ele. Daí a isso virar uma política pública é muito diferente. O estádio do Maracanã é um bem público, é um bem do povo do Rio de Janeiro, e, portanto, o futuro dele tem que ser discutido de maneira pública. Não pode ser decidido entre 4 paredes e depois anunciado para todos do jeito que vai ser. E por que eu estou falando que foi assim que aconteceu? Eu vou explicar. Né? Antes que vocês digam, você não está sabendo das coisas, você não está sabendo das coisas. Então eu vou dizer o seguinte, a concessionária do Maracanã, ela não tinha que ser informada que esse movimento estava acontecendo? O Vasco não tinha que ser informado? Porque uma semana antes do Witzel lá avisar que a concessão ia ser interrompida,
O Vasco estava negociando com a concessionária. A briga toda lá do final da Taça Guanabara, da questão dos lados do campo, que o Vasco como mandante botou sua torcida no setor sul, foi justamente porque o consórcio estava namorando com o Vasco, estava querendo fazer um contrato com o Vasco, para o Vasco voltar a jogar mais no Maracanã, e sabia, né, que devolver o direito conquistado em campo do Vasco seria visto com bons olhos pela torcida e pela direção vascaína. Aí eu pergunto, todo esse esforço para se aproximar do Vasco faz sentido para uma concessionária que ia perder os direitos de concessão sobre o estádio dali a 10 dias? Faz sentido para o Vasco, sabendo que dali a 10 dias a concessionária ia perder os direitos sobre o Maracanã, fazer essa negociação, fazer essa aproximação com a concessionária? Não faz nenhum sentido. Então, óbvio, entende-se que nem a concessionária do Maracanã, nem o Vasco estavam sabendo dessa movimentação. O Flamengo sim estava. O Flamengo sim estava e não faz nenhuma questão de esconder. Porque o cumpicha lá do Witzel, o cara que subiu lá para quebrar a placa da Marielle com ele na campanha eleitoral, ele é flamenguista, estava lá levantando a taça quando eles ganharam a Taça Rio, estava lá levantando a taça quando eles ganharam o Campeonato Carioca. E estava também antes lá na arquibancada com o Witzel. Então, claramente, tem um agente aí, político, que está muito ligado ao Flamengo, porque está levantando a taça com o time, e é muito ligado ao Witzel também, porque estava na campanha dele, está do lado dele o tempo inteiro. Para mim parece óbvio que houve uma articulação nos bastidores aí, e o Flamengo teve informação privilegiada. Então, o Witzel cancela o contrato com o consórcio numa semana, e aí o Flamengo, que já sabia que isso ia acontecer, tá lá com o plano dele prontinho. Toma aqui meu plano. O Vasco foi pego ali de calças curtas, sem saber o que fazer, e aí o que vai apresentar? Sabe, ele montou lá um projeto, parece, em cima da hora, mas foi pego completamente de surpresa. Isso, pra mim, não me parece uma atitude legítima, uma atitude correta. Ah, porque o Vasco mal joga no Maracanã, aí não quer dividir os lucros, não quer dividir os prejuízos. Beleza, vamos discutir isso aí então, vamos discutir os termos, né? Em nenhum momento eu falei qual é o jeito que tem que ser gerido o Maracanã. A gente pode abrir aí para discussão. Com certeza, se for fazer uma parceria entre Flamengo, Fluminense e Vasco, para eles dividirem o Maracanã, o Vasco tem que passar a jogar mais no Maracanã. E aí a gente vai discutir isso, entendeu? E o Vasco vai apresentar a proposta dele, eu acho que eu quero jogar, sei lá, 10 jogos por ano no Maracanã. Aí o Flamengo, pô, não dá, né? Eu vou jogar aqui 40 jogos, tu vai jogar 10. Ah, então tá bom, então eu vou jogar 20. Sabe, abre uma discussão, negocia, você pega mais aqui, eu pego mais lá. Agora não dá pra esperar que em uma semana de discussão se entre num acordo de qual é a melhor maneira de gerir o Maracanã, sabe? O atropelo com que foi feito tudo, o atropelo de numa semana romper com a concessionária, na semana seguinte tá entregando a administração do estádio pro Flamengo, para mim sugere que houve maquinação por trás aí. Para mim, o processo não foi feito de maneira idônea. E eu acho que os flamenguistas sabem disso, tanto que estão acusando o golpe aí nos comentários. É outra coisa que eu tive que ouvir muito também, porque eu falei que o Estado estava entregando o Maracanã de graça para o Flamengo. Aí vem muito flamenguista que, tem dificuldade com linguagem, não sei como é que posso definir isso aí, não consegue entender uma simples figura de linguagem para falar não vai vir de graça não, o Flamengo vai ter que pagar 2 milhões por mês para o Maracanã. Galera, pelo amor de Deus, né? Só me falta que vocês queriam que o Flamengo ganhasse o Maracanã literalmente de graça. Você tem que pagar 1 centavo para o Estado. É isso que vocês queriam? Pô, claro que não, né? Óbvio que alguma coisa tem que pagar. Agora, você pega um estádio com a história do Maracanã, com a estrutura do Maracanã, com a localização do Maracanã, e aí o seu custo para você ter isso nas suas mãos, administrar, ganhar dinheiro em cima disso, é pagar um aluguel por mês pro governo? É isso? Pô, pra mim tá de graça. Pra mim tá de graça. Quando eu tô falando isso, eu tô claramente fazendo uma figura de linguagem. Pelo amor de Deus, não é possível que nem isso vocês entendam, né? Outra grande bobagem que eu tive que ficar lendo várias e várias vezes. O Maracanã não pode ficar para o Estado, porque isso é um peso para o Estado, é um custo para todos os contribuintes. Galera, em algum momento vocês viram no vídeo, eu peço que assista de novo o vídeo lá. Eu sei, tá longo, 19 minutos, mas assiste de novo e tenta achar em que momento eu falei que o Maracanã tinha que ser administrado pelo Estado do Rio de Janeiro. Em que momento? Não vou nem entrar no mérito se dava ou não. Em nenhum momento eu levantei essa hipótese. Agora, o que vocês estão querendo criar aí é uma falsa dicotomia de que só existem 2 opções. Ou o Maracanã fica com o Estado, administrado pelo Estado, ou o Maracanã é administrado pelo Flamengo. E isso, obviamente, é uma mentira, né? Existem milhares de possibilidades. O Maracanã pode ser administrado por outra empresa concessionária, que já estava sendo administrada pela Odebrecht. Mas era ruim. Beleza, arruma um outro esquema, um outro contrato em que seja bom.
pode ser administrado pelos 4 clubes, ou pelos 3, ou por quem quiser que seja. Tem milhares de possibilidades aí no mundo da administração para ver como é que vai ser gerido o Maracanã que escapem dessas duas. Criar essa falsa dicotomia de que ou o Maracanã vai para o Flamengo, ou o Maracanã ele fica um custo do Estado, para mim é uma grande balela, né? Outra falsa dicotomia. Se o Flamengo não ficar com o Maracanã vai virar um elefante branco. Alguém tá falando para expulsar o Flamengo do Maracanã? Alguém tá pedindo isso? Não tá. Agora, o Maracanã, repito mais uma vez, é uma propriedade de todos os clubes. O governo fez para o futebol do Rio de Janeiro. Então não existe isso de, não, vai ficar só com o Flamengo porque senão é um elefante branco. Cara, se o Flamengo não quiser dividir com os outros, então tá bom, paciência, vai construir seu estádio aí, corre atrás de construir seu estádio. O Vasco fez isso quando se sentiu pressionado. Por que o Flamengo não pode fazer? Nadando em dinheiro aí. Então faça isso, entendeu? Agora, o que o Estado não pode é entrar em chantagem. Chantagemzinha do ou você dá o estádio para mim, ou então vai virar um elefante branco. Pelo amor de Deus, né? Isso também não faz nenhum sentido. A função do Estado é justamente negociar interesses conflitantes. Então tem que chamar o Flamengo, tem que chamar o Vasco, tem que chamar o Fluminense, todo mundo aí que tem direito ao estádio e quer continuar usando esse direito e negociar o que é melhor para os 3 e não ficar do lado de um em detrimento dos outros. Um que eu vi também muito bom, mas que na verdade são 2 argumentos que são assim meio que conflitantes, né? Um vai para um lado, outro vai para o outro. Os 2 baseados no argumento que eu falei de que você dá o Maracanã para o Flamengo vai ser mais uma fonte de renda para o Flamengo e logo mais um elemento para distanciar o Flamengo dos outros clubes. Aí, a partir desse argumento, os flamenguistas se dividiram em 2 vertentes. Uma parte falou, o Flamengo não precisa do dinheiro do Maracanã, o Flamengo já está nadando em dinheiro, como se ter muito dinheiro fosse fazer o Flamengo não querer ganhar mais dinheiro. E outro argumento que é até pior do que esse é sugerindo que o Flamengo perderia dinheiro com o Maracanã. Como se o Flamengo fosse entrar numa negociata dessa, se esforçar, se aliar com um político, negociar nos bastidores para pegar o Maracanã para ter prejuízo. Vocês querem que eu acredite nisso? Essa diretoria do Flamengo aí, que, é muquirana até na hora de pagar indenização para as vítimas lá que morreram no incêndio do Ninho do Urubu, até para isso os caras são muquirana para liberar dinheiro, eles vão tomar prejuízo no Maracanã. Estão pegando o Maracanã para preservar, para evitar um elefante branco na cidade do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, né? Não faz nenhum sentido. É claro que eles estão de olho em tirar dinheiro do Maracanã, ganhar grana com o Maracanã. E até por conta disso, o próprio discurso do o Vasco não tem dinheiro para pagar os 2 milhões por mês, não sei o que lá, não faz sentido. Porque, repito, o Flamengo não está pegando a administração do estádio para perder 2 milhões por mês. Ele vai ter que pagar 2 milhões para o Estado? É porque ele sabe que, no mínimo, ele vai conseguir recuperar esses 2 milhões lá na frente. Com certeza, não venham querer me mandar aqui o discurso de que o Flamengo vai ter prejuízo com a administração do Maracanã. Pelo amor de Deus, né? E aí outro argumento também que eu vi, até do Capello lá, aquele jornalista, que até então não tinha nada contra, mas de um tempo pra cá começou a mostrar todo o seu viés, ele falou assim, o Vasco nem usa o Maracanã, por que essa briga toda pra ter o Maracanã? Que também se alinha a um outro comentário que eu vi muito, que era o seguinte, não, o Vasco tá cheio de problema financeiro, o Vasco precisa se reestruturar para só depois se preocupar com o Maracanã. Pois bem, vamos lá. O Vasco sempre usou o Maracanã. Quem é mais velho cresceu com o Vasco usando o Maracanã com a mesma frequência que usava São Januário, se bobear até mais. Em 97, por exemplo, que foi ali um campeonato que eu acompanhei todos os jogos praticamente, eu acho que eu fui mais vezes no Maracanã do que em São Januário, porque qual que era a lógica na época? Vai jogar contra um time pequeno, vai jogar, sei lá, contra uma Ponte Preta, contra, sei lá, um CSA, um jogo que não tem muito apelo para o público, botava em São Januário, que tinha ali a capacidade para aguentar aqueles 10 mil, 15 mil torcedores que iriam no jogo. Vai jogar uma partida de mais apelo contra um Atlético Mineiro, contra um Corinthians, contra um Grêmio, botava o jogo no Maracanã e enchia mais o estádio. Com o tempo, com o Vasco entrando na crise financeira que ele entrou e, por consequência, afastando os torcedores do estádio, e também com essa privatização do Maracanã aí e a entrega do Maracanã para esse consórcio, que aumentou demais o custo operacional do Maracanã, o Vasco foi claramente se afastando do Maracanã, né? É meio que óbvio. De um lado, o Vasco não consegue mais atrair tantos torcedores para os seus jogos, não consegue nem encher São Januário. De outro lado, você tem um Maracanã que cobra taxas exorbitantes para que você mande seus jogos lá.
O que você vai fazer? Pô, então vou ficar mandando jogo em São Januário. Enquanto essa situação não se resolver, vou ficar mandando jogos em São Januário. Agora, se você vai anular o contrato com a concessionária e vai montar um outro contrato, que esse outro contrato pode ser interessante para o Vasco vai naturalmente voltar a jogar no Maracanã. Isso me parece óbvio. Ainda mais se a gente imaginar que o Vasco não vai ficar nessa draga para sempre, né? E aí, contra esse argumento aí de o Vasco precisa primeiro se organizar para pensar no Maracanã, o meu pensamento é completamente o contrário, né? Porque se você for esperar o Vasco se organizar para só então brigar pelo Maracanã, quando quiser brigar pelo Maracanã, amigo, ele já está contra o dono. Aí já é tarde demais. Quando o Flamengo assinar o contrato definitivo lá com o governo para ficar por 30 anos no Maracanã, aí, amigo, o Vasco pode ser o clube mais rico do mundo que não vai ter como voltar atrás. Então a briga tem que ser essa hora. E aí pode ser que para esse momento agora não seja tão interessante para o Vasco, porque o Vasco, por conta do time que ele monta, não consegue atrair muita torcida para o estádio? Pode ser. Mas se você for pensar a longo prazo, e se você acredita que o Vasco ainda pode voltar a ser um clube de massa que atrai muita torcida para os estádios, então você tem que pensar um pouco mais a longo prazo e brigar hoje para poder usufruir desse bem lá no futuro. Não, mas Felipe, o Flamengo ele vai administrar o Maracanã, mas ele vai fazer um precinho camarada para se o Vasco quiser jogar no Maracanã. Cara, tudo bem, acredito que isso vai acontecer agora. Eu não quero esmola do Flamengo, não. O estádio é por direito do Vasco, então por que o Vasco vai ter que ficar alugando do Flamengo para usar um estádio que é dele? Vamos administrar o estádio junto com o Flamengo e a gente paga o aluguel barato, porque a gente vai definir junto com o Flamengo. O Vasco vai abrir mão de administrar o Maracanã e tomar as decisões do que é melhor para ele e para o Maracanã, só porque o Flamengo administrando o Maracanã vai cobrar aluguel barato pro Vasco? Não faz sentido, não faz sentido. E aí, finalmente, também, um argumento que eu vi muito, né, é que o Vasco tem inveja do Flamengo, que o Vasco tem que se preocupar com o Vasco e não com o Flamengo, que a gente só tá falando do Flamengo. Eu acho curioso o cara flamenguista vem num canal que só fala do Vasco, que é um canal voltado pros vascaínos, para comentar que o Vasco só pensa no Flamengo. Amigo, eu não tô indo em canal flamenguista falar que o Flamengo só pensa no Vasco, sabe? Eu tô pouco me importando com o que o Flamengo tá falando ou deixando de falar. Você que parece preocupado com o Vasco, né? Pra estar aqui no canal vascaíno, preocupado com a opinião de um vascaíno. Mas já que você tá aqui, deixa eu te falar. Justamente contra esse tipo de discurso aí que eu sou contra. Você dizer que eu falar sobre o futuro do Maracanã é estar falando do Flamengo. Eu não tô falando do Flamengo, tô falando do Vasco. O Maracanã, ele é do Vasco também. Quer você queira, quer não. Quer isso doa aí no seu coraçãozinho? Quer não. A gente foi o primeiro time a ser campeão no Maracanã. A gente ganhou no campo o direito de botar nossa torcida lá no setor sul do Maracanã. A gente ganhou muitos títulos no Maracanã, entendeu? Para você querer agora apagar essa história e falar que o Maracanã é do Flamengo. Então não vem com essa não. E pro vascaíno que acha que o Vasco tem que abrir mão do Maracanã e se concentrar só em São Januário, eu repito o que eu falei antes. Galera, o Maracanã tem uma história muito bonita, o Maracanã é um ícone mundial do futebol e o Maracanã é um estádio que até hoje está atrelado à história do Vasco também. Querer abrir mão do Maracanã, toma, o Vasco não precisa, o Vasco tem São Januário, dá o Maracanã para eles. Para mim é o Vasco abrir mão de um ativo muito bom que ele tem, sabe? E para quê? Para quê? Só para não entrar em conflito com o Flamengo, para não entrar em conflito com o Estado, não faz nenhum sentido. Acho que o Vasco tem que se posicionar assim para estar envolvido aí na administração do estádio, ou se não for estar envolvido, para que seja uma outra empresa que trate todos os clubes de forma equânime na hora de alugar o estádio. Essa coisa de dar o estádio na mão do Flamengo, eu sou completamente contra, e não é porque é inveja do Flamengo, é pensando no Vasco, é pensando no lado do Vasco, no que o Vasco perde com essa decisão. Beleza? Vou encerrar por aqui, o vídeo já vai ficar grande pra caramba, eu nem sei como que eu vou fazer pra editar, mas se você chegou até aqui, muito obrigado, sabe? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, se surgir mais alguma dúvida, a gente volta aí nesse assunto, né? Acho que vou deixar mais pro final do ano, porque o Flamengo, mal bem, vai administrar o Maracanã por esse período agora de 6 meses, renovável por mais um de maneira temporária, né? E aí, se ele quiser dar o golpe realmente para tomar o Maracanã para si, vai ter algumas complicações porque não é tão fácil, né? As leis não permitem que se dê um bem de todos para uma equipe só de maneira assim tão de mão beijada. E nesse momento é que o Vasco tem que estar forte politicamente para não deixar que isso aconteça. Então, mais para frente, lá pro final do ano, não sei, quando novas notícias sobre isso acontecer, a gente volta ao assunto. Até lá, deixa os flamenguistas chorando aí no comentário do vídeo, beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje, a gente vai se falando.